bem-vindos a mais um programa Francamente, aqui pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Já expliquei, vai lá, entra no site do JJ. Tem lá um link para a Rádio Difusora, direto para você nos ouvir ao vivo no seu computador, no seu celular, também rádios online, rádios.net, rádios. Coloca Rádio Difusora Jundiaí no Google, que você vai nos encontrar, vai encontrar o nosso link ao vivo aqui, para que você deguste uma experiência ímpar, que é ouvir os nossos convidados, que só trago gente aqui incrível, não é mesmo? J. Wagner comigo hoje nos estúdios, não é a sua primeira vez. Não é, boa tarde. Mas temos fofocas novas, né? Pois sim, muitas fofocas hoje para contar. Hoje vai ser fatos e boatos aqui, sobre a cultura Jundiaí. Boa tarde, primeiramente, a população desse planeta, obrigado por dar o espaço novamente. Sim, hoje Jundiaí vai tremer. Uau! Segura essa marimba aí, galera. Você postou, o Facebook já estava lá em polvorosa. Pois né? é um jeito ótimo de ter uma grande audiência, né? E a gente prometeu que vai fazer uma coisa muito feia, né? Mas faremos aqui. Até o final desse programa, você ficará estarrecido. Tô brincando, gente. Não, sim. Não, sim. Talvez. Talvez. A gente está aqui programando qual vai ser o... A gente vai ter um surto coletivo aqui hoje. Ontem eu trouxe o Gustavo Koch, a gente falou muito sobre cultura, esse panorama que a gente está vivendo, né? Esse cenário político, social, econômico, enfim, o impacto disso na cultura, né? E aí também sempre trago uma reflexão comigo, né? Assim, que a gente tem que propor coisas e fazer coisas... Porque também ficar só olhando pro caos, o caos olha de volta, né? Eu acho que... E você tá aí super nas produções, né? Eu acho que as pessoas que trabalham nesse meio, eu acho que elas já tiveram essa luz, se é que pode dizer dessa forma, assim, de que não dá mais, né? A gente tem que se virar, fazer como era antigamente, já que também não é novidade, assim, que houve um retrocesso, né? Mas assim, se não dá para fazer na casa, faz na rua, se não dá para fazer na rua, faz em casa. Sim. O lance é não deixar de fazer. O lance é não deixar de fazer, não é? Porque uma coisa sempre puxa a outra. Então, a gente estava começando a ver uma estrutura que já vinha também de uma conversa aí ao longo dos anos, a gente já conversou sobre isso dos coletivos, dessa profissionalização do cenário cultural, né? A gente estava vindo nessa crescente, né? Exato. Então os coletivos veio alguns coletivos viraram inclusive empresas, empresas de entretenimento e produtoras e tudo mais, e começaram a se entender já dentro, né, de um mercado, né? Mas a gente vai ter que voltar um pouco, a gente vai ter que entender que vai ter que fazer na raça, se precisar, quando tiver grana tem, quando não tem, dane-se, faz do mesmo jeito. Une forças, né? Existe também agora um empecilho, além do empecilho econômico, também tem um empecilho moral, né, cara? Muita coisa é vista como algo... contrário aos interesses nacionais, não é? E aí esse empecilho moral ele causa todo um caos econômico dentro da economia da cultura, né? Da economia criativa. Ele gera de novo a criação de um mundo paralelo, né? Sim. Um mundo onde as pessoas entendem o que você está querendo dizer. Então essas pessoas vão ficar, a gente vai, em vez de a gente unir todas as pessoas num propósito, a gente vai ter que separar, ou está tendo que separar quem pensa de um jeito, de outro. Isso não é nem um pouco saudável, nem um pouco isso atrofia o cérebro das pessoas, não é? Sim. Mas já passa, né? A vida é assim, né? A gente vai passando ciclos, né? É só uma febre que vai passar. Uma febre altíssima com delírios, inclusive. Com certeza. É uma malária, saca? É uma malária mental, uma malária cultural. Mas é isso, depende da gente, né? De fazer, é um trabalho assim, muito de formiguinha mesmo. Porque uma coisa que às vezes as pessoas se esquecem é que o ser humano ele precisa do lazer, da cultura, do entretenimento. Sim. E até às vezes doses de hedonismo, tanto quanto precisa de comida ou precisa ir no banheiro. Assim. Às vezes ele acha que não precisa. E às vezes ele acaba disfarçando, ele encontra coisas que ele acha ali que é uma experiência talvez religiosa ou uma experiência, enfim, porque a gente de vê muito mais disfarçada de show, de cultura. A gente vê muito essa
substituição, nem sei se é essa palavra, né? Mas você para de consumir cultura no coletivo e passa a procurar. Eu nem vou falar espiritualidade, porque eu pessoalmente acho que religião não tem nada a ver com espiritualidade. Eu acho que a religião até distancia as pessoas da espiritualidade. Mas elas procuram essa experiência que é o palco, que é o show, que é as luzes e tal, sim, hoje dentro da religião, né? Sim, porque as religiões viraram esse grande cenário. Isso, né? É uma parte dessa nova construção assim, religiosa. Eles entenderam, né, que as pessoas gostam de dançar, sim, gostam de se divertir, suar, e isso é legal também, porque de certa forma você está suprindo ali, ainda que está rolando uma indução por trás, ok, mas as pessoas depois com o tempo se libertam disso também. Mas é perverso, né, você usar o que a pessoa tem de mais íntimo, de mais sagrado, né, explorando através de uma experiência quase teatral, você explora financeiramente essas pessoas, sim, né? É diferente você pagar para ir num festival, num show, né? E você está pagando aquilo para garantir um bem maior que, na verdade, não há garantias, né? Exatamente. Existem, claro, isso é um assunto super complexo, né? Sim, a sim, gente também não a pode gente fica generalizar, aqui no raso aqui, né? A gente também tem que entender que também é uma fome, né, de algo maior, sim, também sim, é uma fome do ser humano, né? Sim. E cara, assim, a gente estava, né, voltando um pouco, onde a gente estava ali se entendendo, era essa coisa da necessidade que o lazer e a cultura tem, sabe? Então, pode ser que você vá lá de um outro jeito, ou assistir um show, às vezes você começa a tentar suprir isso na clandestinidade, sozinho no teu quarto, você vai lá e coloca um show do The Who para assistir sem ninguém saber, sabe? Sim. Então, assim, alguma hora as pessoas vão entender quem faz as leis, quem cuida da administração da cidade, quem cuida do bem-estar das pessoas, vão entender que isso não tem como você tirar da pessoa. Existem exemplos assim desde o começo da humanidade, assim, sabe? Você não consegue tirar a busca pela cultura, a busca pela diversão. Uhum. Tem aquela história lá, né? A gente vai tomando também sem a cachaça, ninguém segura esse rojão, né? Sim. Então, assim, não tem como tirar, né? Não dá pra você tirar a própria cachaça, a lei seca destruiu os Estados Unidos, não é? Sim. Então, assim, isso tem que ser entendido, isso vai ser entendido em algum momento, isso é mais compreendido ou menos compreendido dependendo da época, mas a gente não tira isso de dentro do ser humano. E é por isso que qualquer rua, qualquer praça, você vai ver alguém tocando, você vai ver alguém batucando, você vai ver uma porta de boteco, as pessoas escutando lá um samba. Não haverá silêncio, não tem como. Não haverá porque silêncio. Ninguém sobrevive sem escutar uma musiquinha, sem curtir, sem dançar, sem pensar, sem ler, sem assistir um filme. Uhum. Eu estava falando aqui que a cultura ela é muito maior do que as expressões artísticas pura e simplesmente, né? A cultura ela é intrínseca ao ser humano, à convivência, ao viver em sociedade, ao viver em família, né? As expressões artísticas aí a gente identifica, cinema, teatro, enfim, a gente consegue identificar. Mas a cultura é muito maior que isso, né? Ela é uma forma de comunicação, né? Sim. E ela o que eu acho mais legal ainda dessa história é que é uma forma de comunicação velada, assim, subjetiva, né? Onde você comunica coisas que você não consegue falar, né, numa conversa, porque você não tem coragem, nem tempo e às vezes nem autorização para isso, né? Então isso é uma forma de se comunicar de onde você veio, o que você faz, como você queria que o que você come, o que você veste, né, por onde você transita, tudo é uma questão cultural mesmo. Exatamente, né? Isso está em todo lugar, né? A diferença isso pode estar em todo lugar de uma forma mais organizadinha, não é? Ou vai deixar que cada um faça do seu jeito, né? Hoje a gente está nesse momento. Erra quem pensa que não, está tudo sendo ali esmagado, não vamos deixar que haja esse tipo de coisa ou esse tipo de pensamento. Prova disso são os pancadões, né? Você não, a gente não vai deixar fazer. Não, você não tem que deixar, porque ele vai sair de qualquer jeito. Ele vai acontecer. E quanto mais você oprimir, mais ele vai reverberar, exatamente, né? E mais você vai dar chance de algo ruim acontecer, que foi o caso lá da história de Paraisópolis, né? Então, assim, esse que é o erro. É a mesma coisa que você fala assim, tipo, a partir do ano 2021, tem uma lei em que as pessoas não podem mais ir ao banheiro. Não pode mais. Todo o banheiro vai ser fechado no país.
o que vai acontecer, sabe? Ninguém vai deixar de ir no banheiro. Sim. Você vai deixar de fazer o que tem que fazer, só não vai no banheiro, entendeu? É mais ou menos a mesma coisa, usando essa metáfora ridícula que eu usei agora, mas é isso. É impossível de que isso não seja feito. A diferença é de que forma que a gente vai fazer. Vamos transformar isso numa profissão, num trabalho, onde as pessoas possam ganhar uma grana, né? Onde as pessoas gera possam economia, né? Contratar mais gente, ou a gente vai simplesmente demonizar e jogar para dentro do buraco ali. Sim. Vai estar acontecendo, como muitas coisas acontecem aqui, a vista grossa, tipo, eu não estou vendo, mas está acontecendo. Aqui no mundo, assim. Aqui neste planeta. Aqui neste planeta. J. Wagner hoje comigo aqui nos estúdios da Rádio Difusora. Oh, yeah. Oi, Quando ele chegou aqui, a gente estava conversando sobre o evento que rolou esse final de semana lá em São Paulo, né? Foi um spin-off do evento que não rolou em Jundiaí. Isso. Do Festival Rúcula. É. Que não foi possível realizar esse evento aqui em Jundiaí, né? Enfim. Eles vieram aqui e contaram pra gente o que seria o evento, e por conta das atrações, uma atração especificamente. Sim, o festival tinha 40 atrações e houve um patrulhamento ideológico em cima de uma delas, que tem um nome explicitamente LGBT, e no caso a diretoria do clube de futebol da cidade, que administra o estádio Jaime Sintra, pediu para a gente retirar essa atração do line-up do festival. Segundo a presidência do clube, por pressões da torcida. Claro que a gente não retirou, né? E claro que o festival não rolou. Mas aí logo depois isso deu uma repercussão nacional. Nacional, eu vi. Aliás, Jundiaí tem sido muita pauta nacional, né? Pois é, e sempre coisas ruins. Do lado contrário do que deveria ser. Sim. E o que acontece? Muita gente entra em contato conosco, assim, de diversas entidades, de empresários, empresas, gigantes inclusive, oferecendo todo o apoio, querendo se posicionar, querendo também mostrar para o seu cliente, consumidor, público, que eles não compactuam com esse tipo de atitude e que apoiam quem está querendo fazer nada mais, nada menos do que simplesmente colocar todo mundo para tocar. Né? Na verdade, a gente não estava levantando nenhuma bandeira, são 40 atrações, todos os estilos musicais, entendeu? Então, assim, não se estava tentando levantar nenhuma bandeira. A gente estava simplesmente querendo dar a diversidade, a pluralidade que o mundo merece. E aí, que é garantido por lei, inclusive. Não é? Mas, enfim, um desses novos amigos que apareceram foi o Barry Whiplash, lá de São Paulo, que ligou pra gente e falou assim: gente, o que vocês precisarem fazer para que essa ideia não morra, para que vocês consigam recuperar um pouco do prejuízo que vocês tiverem, a gente está à disposição de vocês. Então a gente vai até lá, conhecer o bar, que é incrível, e eles simplesmente deixaram a data aberta. Vocês escolhem o dia, vocês trazem quem vocês quiserem, vocês me dizem o que vocês querem que a gente faça, quanto vocês querem comprar de bilheteria, se quer para ficar para vocês, o que vocês querem fazer. Cederam a casa aí. Sim, eles abriram a casa, sim. E a festa que a gente fez, e olha só que coisa irônica, não é? A festa rolou no sábado, ela foi incrível. Trocaram 3 atrações que já estavam no line-up do festival, que foi o Tata Aeroplano, né, que é um deus do underground, assim, atual. E as 2 artistas jundiaenses, a banda Júpiter. Beijo pro Matheus. Beijo pro Matheus. Matheus Flores, beijinho incrível, pra você. Melhores shows da atualidade. Mandei beijo só pra ele porque ele pediu beijo lá no seu post. Não, Marquinhos, você também merece um beijinho. O Henrique também. E a Nete, que é uma cantora. Ela já veio aqui ou não? Não, precisamos trazê-la. Eu vi na quinta-feira que ela cantou com a Érica lá na quinta. Manda muito, toca pra caramba, compõe demais. E falou-se tanto de Jundiaí lá, tipo, sabe, que legal, como esses artistas da cidade são foda, como essa cidade produz música, como eles sempre tiveram artistas, sabe, se projetando nacionalmente. Só se falou disso, na verdade. Então, assim, a gente, né, as ovelhas negras, estamos levando a cidade muito mais pra frente
no sentido de propaganda, no sentido turístico, cultural, Sim. de posicionar a cidade como algo menos medieval do que a entidade mesmo, sabe? Então fazer traz uma propaganda para a cidade muito mais positiva do que não fazer, do que proibir, Sim, sim. não é? Então, gente, haverá mais datas do Rúcula lá. No final ficou como Rúcula Sessions, né, que é uma curadoria do festival para esse Pro e Plash. E assim, três shows lindos, muito emocionantes, sabe? Foi muito legal mesmo. E espero que já tem as próximas datas? Não, não temos ainda, porque acabou de rolar, né? Foi no sábado passado, né? Uhum. Mas logo que tiver eu mando pra cá pra você avisar o pessoal. Claro, o esquema é seguir a página do Rúcula também, lá no Talvez a gente faça alguma coisa na cidade nesse sentido ainda. O festival, se for rolar, não vai ser em Jundiaí mais. Prefeituras de cidades vizinhas entraram em contato com a gente, vem cá, faz aqui, sabe, vamos a gente topa, a gente apoia, a gente não vai atuar de forma a boicotar vocês de forma alguma. Então vai ser, se rolar, mesmo no formato que era grandão e tudo mais, se a gente conseguir reestruturar ele, pra gente ter que começar tudo do zero, vai ser em alguma cidade vizinha. Mas independente disso, acho que essa sessãozinha, sabe, do Rúcula, pequena, a gente acho que vai continuar fazendo ainda. Tem que rolar, né? Aquilo que a gente estava falando bem no comecinho, né? A gente tem que fazer as coisas acontecerem para as coisas acontecerem, né? Ficar só olhando ali o que não acontece, eu acho que não é saudável, né? Eu acho que a gente fazer também é uma forma da gente manter nossa saúde mental, enquanto as coisas estão do jeito que estão. Sabe, sábado teve choro de emoção, teve tudo, cara. Foi, no final, às vezes, não quero dizer que foi bom ter cancelado esse festival, foi horrível para a cidade. Horrível em todos os sentidos. A cidade perdeu muito. A cidade perdeu muito mais do que nós. Todos. Não, com certeza. Todos. Todas as pessoas de todas as linhas de pensamento possíveis, da mais conservadora à mais progressista, todas perderam muito, inclusive no bolso. É importante que as pessoas saibam que todo cidadão jundiaense perdeu um pouco de grana com esse cancelamento. Não, porque tem a arrecadação, tem o comércio local. Isso ia gerar, além disso, para as próximas edições, era um projeto de um evento anual gigante, sabe? Que ia comprometer, sabe, ocupação hoteleira, gente de tudo quanto é lugar, gente da Jundiaí que trabalha, profissionais daqui, da indústria cultural, indo para outros lugares. Muita gente já sentiu isso, já entendeu. E tem que entender, todos têm que entender, né? Mas assim, tem que fazer de qualquer jeito mesmo, sabe? Vai sair, vai fazer, tá todo mundo se virando, se não vai daqui de um lado, vai do outro. Poderia ser menos dolorido, mas rola. O que eu ia dizer, né? Não é que não foi bom o cancelamento, só que ele abriu tantos leques, tantas coisas, assim, sabe? Abriu tantas portas, e a gente conheceu gente que a gente não conheceria se a gente não tivesse tomado essa facada. E entendedores entenderão. Fica aí a mensagem subliminar. Coisas que só acontecem depois de uma facada. Exatamente. Que no final é possível que algo aconteça de muito legal ainda. Por causa disso, sabe? Já está acontecendo, na verdade. Então é isso. Não morremos, apenas estamos vivos. Zumbis. J. Wagner, hoje nos estúdios da Rádio Difusora, aqui no Francamente. A pauta, a cultura, ela é sempre presente, né? A gente precisa falar sobre isso e a gente não pode normalizar algumas coisas que acontecem aqui, né? A gente estava falando todo, né, desse contexto, desse cenário, né, do que a gente acredita, do que tem que ser feito, porque tem que ser feito, né, não há tempo para o silêncio. E você recuperou, ressuscitou um projeto incrível, quero muito que você fale sobre isso, Colors. Eu lembro da época do... Nossa, faz muito tempo. A Colors começou. A Colors é uma festa, começou em São Paulo, depois ela viajou ao Brasil, e ela começou em 2001 e foi até 2010 super ativa.
Depois disso a gente decidiu que a gente ia se dedicar mais a produzir música mesmo, né? Não tanto fazer festa, produzir eventos. E aí a gente fez pequenas temporadas em lugares esporadicamente, assim, né? No final de 2017 a gente fez uma temporadinha no Jerome, lá em São Paulo. E agora a gente voltou, domingo passado, para uma temporada de 4 festas. Lá também no Whiplash, inclusive esse é um contato que veio, né, da história do bloco passado que a gente estava falando. E já tivemos a primeira edição no domingo, agora a gente tem uma no próximo e 2 em fevereiro. E aí a gente para de novo e aí vê o que faz. Conta, o que é a festa? O que é esse projeto Colors? Assim? Então, a Colors ela surgiu, era dedicada a um estilo de música eletrônica chamado House Music. É um dos estilos, uns pilares da música eletrônica, um dos primeiros que surgiram, né? E nessa época em São Paulo tinha muito pouca coisa sendo feita. E tinha público, mas não tinha festas dessa vertente. A gente começou a fazer, naturalmente as pessoas que gostam dessa música se juntaram. Ela virou uma festa super assim, famosa, hypada. A gente, inclusive, foi 6 vezes, né, para a Europa por causa dela, assim. Por causa de todo esse... Porque no final virou como uma espécie de, não diria resistência, mas a gente foi um bastião ali, né, de um estilo que estava meio esquecido, que ninguém tinha dado a atenção que ele merecia. E por isso a gente foi construindo uma história. Tudo que eu tenho assim hoje em dia, todos esses projetos que eu faço hoje, são por causa dela, assim, né? Por causa dessa festa, que todas as pessoas que eu conheci, todo o entendimento que eu tenho mesmo, sabe, de cultura, de lazer, de como se trabalhar, sabe, na indústria da música, como se comportar. E principalmente do resultado que dá você fazer algo sem esperar algo em troca, né? A troca vem, o que eu posso falar pode até gerar uma confusão metalinguística, assim, mas o retorno vem de quem não espera retorno, sabe? Quando a gente está falando de música, tem que ser genuíno, né? A gente está... Um outro trabalho também que acho que até se a gente tiver tempo eu queria falar, é a Agência 55, que é uma agência que a gente fundou em 2017, eu e o Gabriel Tomás do Autoramas, que a gente faz projetos de profissionalização, né, da música, né? E isso é muito legal, você chegou a dar um curso no Sesc, acho que da outra vez que você veio tinha rolado um curso no Sesc. Isso já foi um projeto da agência, né? Foi um festival para música, para palestras e documentários de música independente, sobre o mercado de música independente. A gente fez um curso para a Prefeitura de Jundiaí. A gente está fazendo um podcast chamado Vamos Viver de Música, que vai ser uma série de 10 podcasts que falam sobre falam para artistas independentes, sobre o que fazer, o que não fazer, com convidados. A gente tem diversos convidados bacanas, inclusive gostaria muito que você fosse uma convidada do podcast. Tô dentro. A gente já teve a Cláudia Seff, teve o Bruna Schmidt, a Carol Flores, o César Maluf, que é do Concrete, né, que gravou com a gente semana passada. O Tatá também vai falar sobre composição. A gente aborda todos os aspectos. Mas qual que é o lance? A gente fala muito nos eventos da agência dessa coisa o artista, né, o cara que tem uma banda, o músico ali que toca sozinho, ou quem trabalha no meio musical, ele tem que entender que muitas vezes ele vai precisar, sabe, ele vai precisar dar, sabe, ele vai precisar fazer algo que só gere um bem pro seu cenário, né? E o que vai voltar para ele vai ser o resultado disso lá na frente. As pessoas têm que pensar na sua cena local, as pessoas têm que pensar em eventos e ações que são mais comunitárias, né? Muita gente só quer saber de ensaiar, ficar numa salinha fechada e tocar em algum lugar e voltar, sabe? Muita gente nem vê a outra banda que está tocando, sabe? Não se preocupa em se comunicar, em conversar. Sabadão, lá no Rúcula, a gente teve uma aula, sabe, disso, assim, sabe? A gente chamamos o Tatá, né? O Tatá Aeroplano, compôs com o Júpiter Maçã, compôs, tem um disco lindo com a Bárbara Eugênia, tem uma obra gigantesca.
Ele estava lá desde o primeiro show, ele viu, ele, sabe, postou o que ele gostou do show das outras bandas, ele conversou com todas as bandas. Essa troca é importante, exatamente, né? exatamente, fluir, sabe? Aí, né, da cultura, ela é super importante para que a gente amplie, né? Exatamente, interessado em tudo, gente que não tem um centésimo das conquistas do cara, às vezes tem uma atitude tão arrogante, sabe, de não, é que eu tenho que trabalhar amanhã. Você não quer ser um rockstar, cara, sabe, você não quer ser o próximo George Harrison. Como assim? Tipo, se eu vou embora, eu vou ter que trabalhar amanhã. Falta do trabalho, vai trabalhar bêbado, velho. Falta, sabe? Subverte, sabe? Seja um verdadeiro rockstar, tá ligado? Conversa com tudo, curte a festa, sabe? Tenta mostrar que você está se divertindo ali. Tá Esteja no ambiente, né? Seja o rolê, né? Seja o rolê que você quer tocar, saca? Então, isso a gente fala muito. Essa frase eu vou... Seja o rolê que você quer tocar. Essa frase é maravilhosa, gente. Parece uma bandeira essa frase, pra ninguém esquecer. Vai virar uma tatuagem aí na galera. Uau, honrado. Nossa, filosofia pura aqui, hein, galera? Filosofia de buraco underground, é esse. E cara, e foi isso, o exemplo foi esse, sabe, no sábado. Todo mundo tava ali de uma forma tão tudo bem que tinha ali uma história por trás, né? Foi a história do cancelamento do festival. Mas todo mundo estava numa troca tão grande que é óbvio que dali vão sair mais 3 ou 4 shows para cada um, fácil, sabe? Sim. Fácil, fácil, fácil. Porque assim, e ninguém estava ali, sabe? Existia muito, até quando a gente começava a fazer os rolês aqui nos anos 90 e tal, aquela coisa do marca uma banda, marca um show para mim aqui que eu marco para você lá. Esse intercâmbio de bandas. Né? Mas é um intercâmbio também meio, não é assim, brother. Tipo assim, marca aí, a gente se conhece, a gente vai beber, a gente vai sair do show e vai para um outro boteco ou para um posto de gasolina, a gente vai conversar sobre um monte de coisa, a gente vai encontrar um monte de afinidades e é óbvio que logo que eu for fazer alguma coisa eu vou pensar em você. Esse é o network do músico, né? Esse é o network do artista. Não é? Agora, tipo, não é assim, a marca, tinha muitos casos em que o cara ficava esperando você confirmar aqui para ele confirmar lá. Sim. E você esperando ele confirmar lá para você confirmar aqui, no final ninguém confirmava e não colava. Calma, galera, não é assim que funciona. Quando a gente fala de networking, a gente está falando de você primeiro fazer genuinamente, sabe, algo, e pode ser que essa volta não tenha. Pode ser que o cara seja simplesmente um cuzão, entendeu? E não faça, ou não tenha gostado de você, sabe? E a volta vem de um lugar que às vezes você não espera, né? A gente fica esperando sempre que o retorno venha do lugar para onde a gente mirou, para a gente olhou, e às vezes vem de outro lugar e a gente tem que olhar para essas possibilidades. No mundo da música, as regras são mais espirituais, assim, sabe? Já teve projeto nosso que rolou, com a qual isso acontecia direto, assim. Mas também com banda e tudo. 2 anos depois, sabe, que você viu a pessoa, ela te liga, cara, vem, sabe? Já dormi na casa de tanta gente que eu nunca tinha visto na vida, sabe? Você vai ficar aqui em casa. Pô, claro. Ia pra Casa do Chapéu, sabe? Belém do Pará. Ia lá, você conhecia o cara, aí o cara morava com a mãe, você conhecia a mãe, conhecia o pai, tomava café que ela fazia, voltava. Num outro momento, muitos anos depois, aconteceu a mesma coisa aqui. Já recebi gente que eu nunca vi, sabe? E essas experiências são impagáveis, São impagáveis, velho, sabe? E isso vai te dar um monte de coisa. Vai te dar uma inspiração para uma música nova, entendeu? Um lugar que você conheceu, um rolê que você foi, um dia que era para você ter chego para trabalhar e não chegou, sabe? Tudo isso vai te trazer assuntos e histórias, né? Que é isso. Porque nós somos, no final, nós somos as nossas experiências, né? As coisas que a gente vive, que consome, que escuta, que lê. Exatamente. E as relações que a gente tem, né? Existe uma modinha agora de falar assim, música é produto e artista é produto, sabe? Você tem que se trabalhar usando todas as ferramentas de marketing e tudo mais. Cara, música não é produto. Música é arte. Artista não é produto. Artista não tem cliente, sabe? Artista tem o admirador, o amigo, sabe? É diferente. Não caiam nessa história de achar que não, eu vou usar todas as ferramentas de mídia social e de branding e o caramba 4 para o meu projeto, que isso não é assim que funciona, entendeu? Você precisa de algo dentro de você que toque a pessoa que está te ouvindo ali, saca? E isso normalmente ou é uma experiência dolorosa ou uma experiência muito divertida, sabe? Tipo, nossa, eu também já fiz isso, sabe?
A noite nunca tem fim, porque a gente é assim, sabe? Muitas vezes você pega e fala, tá de manhã, caramba, já era pra eu estar em casa. Mas, porra, era isso que o Cazuza falava, sabe? Tudo. Ou quando você termina com alguém, saca? Aí você escuta aquela música e fala, putz, foi feita pra mim, sabe? Essa identificação é música impressionante. Não é né? produto, não adianta ir por esse lado, assim. Música é arte, tem que ser trabalhado como uma obra de arte. Mas quando você vai fazer um som, você tem que fazer sabendo, querendo, exigindo que ele vai ficar pro resto da história da humanidade, sabe? Quantas bandas que não tem hoje em dia que lançaram um compactozinho e aí o colecionador vai lá e paga 200 pau e escuta aquela música, redescobre, posta no YouTube, o caramba 4. Ela ficou, né? Ela faz parte ali do conceito meio smithsoniano, né, cara? Ele já faz parte da história da humanidade. Sim. Por mais que naquele momento ninguém tenha escutado, só você e seus amigos, mas ela tá ali, ela não vai ser destruída. Ela pode ser destruída se você quiser, mas ela não vai ser destruída, né? Então, às vezes eu vejo muito artista começando com um posicionamento de empresário, assim, sabe? A gente vai fazer isso e vai resultar nisso. Contrata um coach pro estúdio, né? Quase, Calma lá, velhinho. Se você não tiver o que dizer, ninguém vai dizer pra você, né? Jota, 2020 aí, o que espera? Colors, você tá discotecando pra cacete. Tô discotecando muito, muito, muito. Isso me deixa muito feliz, porque na verdade isso alimenta a minha alma. Nesse final de semana mesmo, eu vou estar sábado à tarde aqui em Jundiaí, no Betones. Sábado à noite vou estar comemorando meu aniversário. Uma festa que é muito legal, mas que eu não posso falar aqui. E domingo na Festa secreta. Não é tão secreta. É só pelo link. Ao mesmo tempo não é. Bom, enfim, domingo... Vocês não estão convidados, é isso que ele quis dizer. Depende. Me acha aí no Instagram e Facebook, qualquer charminho já tá dentro. Mandou um feliz aniversário, já tá dentro. E domingo lá na Colors, né, com o Maurício Lopes, que é um DJ icônico do Rio de Janeiro. Ele começou tocando na Crepúsculo de Cubatão, que é uma casa, uma das mais importantes do país, assim, dentro dessa história do underground, sabe, do nível de Madame Satã, Retro, Magedon, enfim, o Anel. Madame Satã, saudades. Pois então, eu acho que a Crepúsculo, inclusive, é um pouco mais velha do que Madame ainda. Dancei muito com aquelas paredes do Madame. Quem nunca, né? E aí vai ser com ele, né? Então vai ser lá no Eplash, em São Paulo, todos convidadíssimos. A Colors, depois desse projeto da primeira temporada, a gente vai concluir o disco que a gente lança por uma gravadora espanhola chamada Novo Monk. A gente já fez um disco por ele chamado Sementes Ardentes, que fez uma sucessão, e a gente vai fazer o 2 agora. A ideia é lançar no verão lá na Europa, para ver se a gente consegue um ganchinho também, para dar uma escorregada para lá de novo. E a gente vai marcar alguns eventos esporádicos fora de São Paulo, né, outras capitais do país, aqui e ali, também para manter viva essa coisa do nome, dos sonhos. A agência tem muitos projetos. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem, porque tem coisa pra caramba. Vai falando. Tem muitos projetos. Assim, a gente tem o Circuito 55, que é um projeto lindo, que ele junta 3 bandas que não se conhecem para tocar num lugar que nunca tocaram. E aí promover... Está cheio dos mistérios, né? 3 bandas que não se conhecem para tocar num lugar que... Não, que vocês não conhecem, que elas não conhecem a si mesmas, porque a gente quer que elas se juntem e se integrem. A gente já fez em dezembro, uma edição, a gente fez Campinas, Americana e Sorocaba. A gente fez com a banda Derbaum, que é de São Caetano, fez com a banda Júpiter, que é daqui de Jundiaí, fez com os Biguás, que são lá de Piracicaba. Sorocaba não, a gente fez Piracicaba. Depois a gente fez com a banda Tosca, uma banda de meninas de Campinas maravilhosa, post-punk, assim, incrível. Agora a gente vai fazer de novo o circuito, logo depois do Carnaval. A gente vai fazer Sorocaba, enfim. A gente vai fazer Jundiaí. E a gente vai fazer São Caetano, no 74 Clube, que é um lugar maravilhoso também. A ideia é sempre assim, as bandas que não tem muito gancho para chegar e falar, marca um show pra gente. Aí a gente junta 3, a gente leva toda uma estrutura de comunicação, através das bases que a já tem da agência. E aí a gente consegue com que elas se apresentem em lugares legais, com divulgação, com gente, porque nessa divulgação integrada ajuda pra caramba. Sim.
Então esse é um dos projetos da agência. A gente vai fazer um festival de stoner rock aqui no Brasil, que é também é um gênero que tem muita banda, muito público, mas também não está estruturado, né? A gente vai fazer o Circuito Paulista de Rock, que já são com bandas maiores. Tudo isso para 2020, né, que eu estou te falando. E aí, nesse meio tempo, ainda vão aparecer outras ideias de última hora que a gente vai pegar e fazer na louca. Tipo, tá, quanto que é? Semana que vem? Tá, então beleza, a gente vai fazer também. Porque funciona assim, né? Tem que ser no susto, na loucura e na paixão, né? Às vezes, né, aparece ali um rolê que... Inegável. É. Cara, e assim, são pra... a gente vai fazer com o circuito Ribeirão Preto, uma cidade lá pertinho, que eu esqueci o nome agora. Mas são eventos que a gente vai levar estrutura de bar, sabe, essas histórias assim. Agora, o objetivo é sempre esse, junta a galera e, ó, tá bom, agora vocês são amiguinhos. Então, podem se divertir e marcar coisas. Isso já rolou. Então, quando eu Bala e Tosca em Campinas, nunca tinham ouvido falar um do outro. São duas bandas incríveis, assim. Já tocaram juntos em São Paulo, dentro do Sim. Também fizeram mais um show junto. Então, assim, é isso, colaborações, depois ninguém já vai estar compondo, a gente não está inventando a roda, na verdade, a gente só está... Fazendo ela girar, né? Exatamente, né? E, então, de cabeça, o que eu me lembro, tem esses projetos da Colors, tenho da agência, discotecando por aqui sempre que me chamarem, estou super dentro. E a gente vai começar para de quarta-feira, no Talagada. Quase nada, gente, ele tem pra fazer. Chama Talagada Indie. Toda quarta-feira, lá no Talagada, aqui em Jundiaí, vai ser para propor também, sabe? As novas bandas de indie rock, música dos... Estão rolando aí para os grandes festivais. Putz, é isso. Bom, você sabe que aqui tem espaço garantido para falar. Ele escreveu, queria ter uma pauta. Eu falei, não, vem você a pauta. Pautado está. Pautado está, e assim que funciona esse programa. O que não tem pauta, pautado está. É assim que a gente funciona. Meu, super obrigado. Então agora nosso próximo encontro é lá no podcast, no Vamos Viver de Música. E mantenha. Fique viva que nós precisamos de você. Eu também preciso de vocês, por favor. É isso aí, gente. Ó, pra você que está acompanhando, valeu, obrigada a companhia. Esse vídeo estará hoje ainda no YouTube. Bebam água, consumam cultura e dão um mate ao amiguinho, tá? Beijo. Delícia, mano. Asteroide? Não, tô me vivendo assim. Achei que era asteroide, gente.